Aê! Prometi, estou cumprindo, ó. A dancinha, ó. É isso aí, irmão. Chegamos aos 1000 seguidores! Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Não, 1.100 a gente tá 1.100, agora, né? 1.100 Top, seguidores. amém. Boa noite, galera! Boa Sejam bem-vindos! noite. Eu sou Júlia Mazieri. Binho Alves, careca na área. Pois é, conta pro pessoal, É, né? galera, não tô doente não, viu? Eu fiz um procedimento, tava pegando emprestado de um lado, pegando emprestado do outro, daí fiz um transplante capilar e agora tô nessa belezura, ó. Careca aqui, mas nada vai impedir da gente evangelizar. Amém. Nada vai impedir da gente levar a palavra de Deus, conhecer pessoas, histórias, e é isso aí. E quando completar 2.000 seguidores, vamos dançar eu e Júlia. Eu e Júlia vamos dançar. 2.000 seguidores, Raul, eu e pode Júlia vamos prometer no dançar. nome dos outros? Pode. Eu e Júlia vamos dançar. Meu Deus do céu, amém. Isso aí. Amém. Vamos dançar quando Jesus. chegar a 2.000 seguidores. Estamos em 1.100. Amém. E nós vamos de meta em meta, Amém. né? Uhum. Já aproveitem, sigam a gente nas redes sociais, @podcast Gente de Fé, no TikTok, no Instagram, no YouTube, toda quinta-feira às 20 horas. E agora a gente tem Facebook também. Facebook, temos no Facebook. Lá no Facebook, entendeu? A Nossas gente criou um publicações estão lá. Facebook para dar uma engajada, impulsionada pelo Facebook, é um pouco melhor. Não sei mexer ainda. E tem alguns Mas senhores estão também que impulsionando. acompanham, É. né? Tem Facebook, Então a gente está no Facebook, estamos em Também. todas as plataformas digitais. Nos Agora sigam. tá Agora top. segura. Agora, meu Segura. Deus do céu. Segura. E vocês vão acompanhar também o crescimento dos meus longos cabelos, ó. Toda quinta-feira eu vou estar aqui para vocês acompanharem os crescimentos dos meus longos cabelos. Né? Que estão olhando com essa cara? Né? Ô Raul, não ri não, meu. Estamos aqui numa quinta-feira abençoada por Deus. Né? Esse programa aqui tem trazido muita alegria. Esses dias eu tava num comércio, eu fui entrar no carro, um menino, moço, você é o menino lá do podcast, assisto todas as quintas, né? Traz fulano, traz ciclano. E eu não conhecia. Falei, cara, que alegria, né? Você vê que chega nas pessoas, né? Uhum. Por mais que a gente, às vezes, pô, você é que tá chegando, mas tá, né? Então, a Janete pegou e falou, Binho, eu ganhei 60 seguidores, Ai. só porque eu fui no podcast. Falei, cara, que legal. Então, tá alcançando a galera, tá chegando, né? E é isso, é meio de evangelização. É o que eu falo todo mundo, a gente não quer ficar rico, não quer ganhar dinheiro, não quer... A gente quer alguns patrocinadores, algumas coisas pra gente impulsionar, Sim. chegar mais longe, mas não é pra gente ter um salário, alguma coisa, a intenção não é essa. A intenção é levar a palavra de Deus para mais e mais pessoas. Amém. Né? A palavra de Deus hoje vai nos dizer assim, em Lucas 24:36. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse, a paz esteja convosco. E eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um espírito. Mas ele disse, por que estáis preocupado? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um espírito não tem carne nem osso, como estáis vendo os que eu tenho. E dizendo isso, ele mostrou-lhe as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar. Tanta era a sua alegria e surpresa. Então Jesus disse, tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, ele tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes, são estas coisas que eu vos falei quando ainda estava convosco. Era necessário que se cumprisse tudo que está escrito sobre minha lei, sobre a lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então ele abriu a inteligência aos discípulos para que entendessem as escrituras e disse-lhes, assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome será anunciada a conversão para o perdão dos pecados, e todas as nações começando por Jerusalém. Palavras do Senhor. Graças a Deus. A gente até falava aqui em off, né, sobre um pouco disso aqui, né, como a gente... os discípulos caminharam com ele, permaneceram do lado dele e por muitas vezes duvidaram. Né, por muitas vezes não acreditaram. E aqui Jesus reaparece para eles, mostra as feridas e mesmo assim eles não acreditam, pensam que é um espírito. Né? Então, Jesus vem das duas mensagens para a gente nessa passagem. Que a paz esteja no coração de cada um de nós e que a gente não seja incrédulo naquilo que Cristo tem falado para a gente. Não seja incrédulo naquilo que Ele vem trazendo para as nossas vidas. Porque o Cristo que eu acredito não é um Cristo de promessas falsas. Se Ele um dia colocou no seu coração, Ele vai cumprir.
como a gente sempre fala aqui, no tempo dele. Então, tenha paciência que tudo aquilo que foi prometido por Deus vai ser cumprido. Amém? Amém. Amém. Estamos aqui nessa quinta-feira especial com Tremenda. dancinha, sem cabelo e tudo mais, com um profeta tremendo. Tremendo. Tremendo profeta aqui que vai estremecer nosso podcast. Ai, meu Deus, Né? tô ansiosa. Eita, é com muita alegria que nós recebemos aqui hoje o Edson, um grande Opa, amigo, irmão. parceiro. Louvado seja Deus, Deus abençoe. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, né? Obrigado pelo carinho, pela acolhida, né? Tamo aí, irmão. Pra cima, em nome de Jesus aí. Lindo essa passagem que o irmão colocou, só para dar uma pincelada. É interessante que Jesus aparece no meio deles. No evangelho também, se eu não me engano, de João, vai dizer que Jesus atravessa uma parede, né? E diz: a paz esteja convosco. Catenaura de São Tomás de Aquino, irmão, vai dizer algo muito lindo, cara, e eu queria dar uma refletida aqui com vocês. Vai dizer o seguinte: se Jesus atravessou uma parede, uma porta, e não criou nenhum risco, irmão, nenhuma falha, nenhuma madeira, nenhum pedaço do concreto da parede se destacou, imagine no ventre da Virgem Maria. Nossa. Imagine no ventre da Virgem Maria. Quem vai dizer isso é São Jerônimo, irmão, na Catenaura de São Tomás de Aquino. Para nós termos entendimento que essa mulher, ela é santa. E o ente que saiu do ventre dela também é santo. Oh, glória a Deus. Começamos bem. Começamos bem. Tremendo. Eita, é tremendo, né? É incrível, né? A igreja como um todo é incrível, né? Tudo que a gente tem é uma riqueza enorme, né? A gente trouxe o irmão Trovão aqui, ele veio falar de Sagradas Escrituras. Certo. A gente falou 2 horas, né? Tinha coisa pra falar. Muita. O pessoal traz ele de novo, traz ele de novo. Porque assim, a igreja ela é rica, né? Às vezes a gente que não mergulha na profundeza da riqueza da igreja, né? Na palavra, nas Sagradas Escrituras, nas cartas e nos escritos, a gente é muito superficial e acha que sabe de tudo às vezes. Eu com o tempo, né? Eu comecei a ir para Pirituba com os irmãos, aí uns irmãos começaram a me dar umas orientações de uns livros. Aí eu fui e comprei, cara. E me apaixonei, irmão. Me apaixonei pela Catenaura de São Tomás de Aquino, cara. Ela traz uma reflexão de cada santo. Aí você pega Santo Agostinho, Santo Afonso de Gregório, Santo Hilário, Santa Beda, e vai pegando vários... Cara, os caras é fora da casinha, irmão. É fora. Mano, a patrística nossa, irmão, do que os santos diz, cara, é fora da casinha, irmão. Eu sou apaixonado. Tem hora que eu paro e falo assim, mano, da onde o cara tirou esse negócio aqui? Eu, na minha humanidade, nunca imaginei. Mas o cara tira uns negócios totalmente diferentes. Futurístico, né? Lá atrás e futurístico. Aí você traz isso para nós, que é pregador, para um contexto, irmão, o pessoal fica admirado, pô. Né? As pessoas ouvem, peraí. É porque a nossa igreja, irmão, ela é, como o irmão disse, ela é imensa, cara. Ela, irmão, cada fala, cada palavra, cada gesto que eles vão trazendo para nós, cara, que vai nos contagiando, vai nos animando, vai nos fortalecendo para nós hoje estarmos na graça do Senhor, na misericórdia dele. E então, fala aí, Cristão. Vamos lá. A gente quer entender, conhecer, entender a história, da onde veio. Desde o comecinho, onde nasceu, como foi. Antes da igreja. Até você chegar hoje, onde você está. Vamos lá, irmão. Vamos aí por partes, né? Porque eu conheci você aí por meados de 18, 19. Nossa, sim. No grupo de oração lá. Essa aí eu já tinha... É a segunda volta minha pra igreja, né? Essa aí foi a segunda volta. Mas e antes disso? Disso, onde o Edson veio, onde o Edson mora. Eu morei em São Caetano, né? Ali na parte da Vila Gersh, né? Um menino, assim, não desejado pela mãe, nem pela mãe, né? Porque a história começa, irmão, meus pais vêm do Pernambuco, novos, e aí eles alugam uma casa de 2 cômodos, ali na Rua Aparecida, lá na Vila Gersh, e minha mãe engravida da minha irmã primeiro, e aí minha irmã... Ela nasce dia 4 de dezembro. Já dia 12 de outubro do outro ano, quem nasce é eu. 2 de outubro você nasceu? Minha irmã nasceu dia 4 de dezembro. No outro ano, já com 9 meses, nasceu você. Eu nasci. Só que minha mãe, quando ela conta, né? Ela conta pra mim quando eu tava na gestação, que ela descobriu que tava grávida, porque
acabou, entre aspas, o tempo, Tempo. meu pai já namorou com a minha mãe e Já aí já engravidou. teve já engravidou. Imagine só, 2 pernambucanos, novos, com uma criança, pagando aluguel. Naquela época tinha muito emprego, meu pai fala que tinha muito emprego, mas meu pai ganhava muito pouco. E aí, para sustentar uma criança já, E já vindo a e aí outra. já tá vindo a outra, minha mãe falou que ficou desesperada. Minha mãe conta que ela tomou remédio para me abortar. Caramba. Ela tomou remédio para me abortar. E aí, irmão, nasce, né, dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Que Aparecida, data nasceu. linda, né? Cara, aí nasceu. E aí, irmão, nós fomos... Aí começou a tribulação, porque eu nasci e já fiquei pro hospital. Minha mãe conta que eu fiquei 12 vezes internado. Nossa. 12 vezes, irmão. Eu tinha uma pneumonia muito forte, cara. Qualquer serraçãozinha que tinha, Já ficava ruim. já ficava parecendo que tinha milhares de gatos no peito, cara. E aí eu já saía de si. E aí minha mãe conta que eu fiquei 12 vezes internado. Minha mãe conta que a história que uma vez ela ficou desesperada e ela foi pro hospital. Chegando no hospital, ela me tira do hospital, desse hospital que tava, me tira. Eu tava morrendo. Minha mãe me pega nos braços, está andando ali por São Caetano. E aí diz ela que uma mulher aparece para ela na janela, fala: mulher, leve seu filho para o hospital, senão ele vai morrer. Minha mãe até hoje não sabe quem é. Nossa. E assim, no meu coração eu tenho grande certeza que é Nossa Senhora que apareceu ali. E aí minha mãe coloca eu no hospital, o médico segura nos braços e falou assim: mulher, se você tem fé, começa a rezar, porque teu filho tá morrendo. Caramba. E aí, irmão, minha mãe tem uma capela no hospital, e aí minha mãe começa a rezar. E aí, dessa oração, minha mãe entregou minha vida para Nossa Senhora. Aí entregou minha vida para Nossa Senhora. Com os tempinhos eu fui melhorando. E naquela época era engraçado porque as minhas tias, que minha tia Isa, minha tia Maria, eram católicas, hoje não, mas eram católicas, e disse para minha mãe: olha, o Edson está melhorando, tira ele do hospital, batiza ele, depois você volta para ele pro hospital. Caramba. Porque, irmão, morrer pagão. Hoje eu não tenho essa visão, mas minhas tias teve. Minha tia foi muito fundamental para isso. Minha mãe tira eu, batiza eu numa igreja em São Caetano. Eu nunca fui lá, é São Francisco de Assis, minha mãe fala. Eles raspam minha cabeça. Minha cabeça estava igual a sua, irmão. Igual a minha, assim, ó. Raspadinha. Raspadinha aqui assim. Aqui pro lado do cabelo, que eu era bem cabeludo. Hoje já não sou mais, né? Mas é aqui, cabeludo, raspado, me batizam. Com o tempo eu volto pro hospital de novo. Aí eu fico internado. E aí eu fui melhorando. E aí, irmão, aí, né, nós tem uma vivência em São Caetano. São Caetano, onde eu morava, era 3 ruas da Rua Silva. A Rua Silva era a rua mais perigosa de São Caetano. Mais perigosa. Só tinha, irmão, todo respeito, né? Os irmãos que moram lá. Mas naquela época tinha muito bandido lá. E aí, nós começamos a conviver tudo. E aí eu gostava muito de pipa nessa época, né? Gostava de pipa era e vida, tal. né? Nossa, Nossa, mano, pipa... era apaixonado, irmão. Muito apaixonado por pipa. Hoje eu já não ligo mais, graças a Deus. Mas naquela época eu era apaixonado demais. E aí, irmão, eu com 5 anos de idade, pra você ter uma noção, com 5 anos de idade, eu saía, eu vou dar um exemplo aqui. Daqui, e eu ia, depois da delegacia, lá pra baixo, muito longe, irmão. Eu saí da Rua Silva e fui parar na Palmares. Eu conto essa história porque essa história é engraçada. E aí, beleza, fui parar na Palmares atrás de pipa. Porque a Rua Kennedy é a rua de baixo, ela dá acesso lá na Palmares. E eu pegava a Rua Kennedy e ia direto. Onde tem o grupo de oração do Oscar Locão ali pra cima, sim, lá. E aí, beleza. Aí um certo dia que eu tava lá, o meu vizinho não me viu, irmão. Ai, Jesus amado. Esse dia foi brabo. Cheguei à tarde em casa. Minha mãe, meu vizinho já tinha contado pra minha mãe. Você tava lá pegando pipa. Pegando pipa, né? E aí, beleza.
Tô pegando pipa, o vizinho tava indo trabalhar, me viu, irmão, com 5 anos de idade. Cara. Hoje você não vê criança fazendo mais isso. Cara. Não, Catatauzinho pequenininho. Sim. 5 anos de idade. E o meu apelido em São Caetano era Pichoquinha, porque eu era o menor de todo mundo. E aí, beleza. Cheguei em casa, já era tarde da noite, irmão. Já era mais de 5 horas, 6 horas. Ó, ia dar 6 horas, tava escurecendo. Aí minha mãe, filho, vem aqui. Não, mãe, já vou, já. Não, filho, vem aqui, filho. A mãe fez uma vitamina de abacate pra você. Só que, cara, criança, irmão. Ó, e a mãe tem um pipa aqui ainda. Vixe, aí, irmão, pipa, meu olho brugou, cara. Beleza. E a nossa casa, irmão, era uma casa simples. 2 cômodos. Quarto, cozinha, meu pai, minha mãe, eu e minha irmã no quarto. Cozinha pequena e o banheiro ficava pro lado de fora. E nisso, eu tô indo, era um corredor, e aí tinha que entrar, era um cortiço a casa. Tinha a primeira casa, a segunda casa, a terceira casa e a quarta casa. Aí eu entrei. Quando eu entrei, pra entrar na cozinha, a porta do banheiro aqui, minha mãe me empurrou e jogou eu com o corpo dela mais forte, jogou eu pra dentro do banheiro. Aí, irmão, ali foi espada de São Jorge, fio, foi tudo, pisão no pescoço. Minha mãe pisou no meu pescoço, irmão. 5 anos de idade? 5 anos de idade. Tomei uma surra, Cristão. Uma surra. Mas a surra, irmão, falar a verdade, é só lembrança, porque nós não aprende nada com a surra. No outro dia tá pegando pipa novo. Não aprende nada, não. E aí, irmão, começa a história, né, da minha vida. Com 5, 6 anos, nós fazíamos o quê? Nós tínhamos uma galera lá, que eram uns caras maior, e nós íamos lá pro estádio de Lauro Gomes, ali em São Caetano, que era perto de lá, dava uns 15, 20 minutos. E o que eu fazia? Era uma estratégia que nós tomávamos. A estratégia é o seguinte, os caras maior ficavam atrás das moitas e o menor ia de confronto com os caras que vinha, porque ali era um bairro de gente rica. E os caras andavam com os aqualange, relojão, cordão de ouro e tudo, lata de linha. Os caras andavam com tudo isso. E os caras boizinho. E o que nós fazia? Eu era o menor, eu entrava em confronto com os caras. Aí eu chamava a atenção dos caras. E tal, aí falava uns palavrão e tal, e chamava a atenção, os caras ficavam bravos e vinham pra cima de mim. O que eu fazia? Assobiava. Os caras grandes saíam do moita, tomava e dava porrada nos caras, e tomava lata de linha, corrente, relógio, tomava tudo. Você com 6 anos? Com 6 anos de idade. E aí nós descia pra nossa quebrada, pra Vila Gerte. Fazia a rapa que tinha que fazer e descia. Era nosso divertimento. Fazer isso aí, mano. Com 6 anos de idade, cara. E aí eu comecei a viver essa vida, comecei desde cedo, né? E aí tinha vários divertimentos, né? Nós ia caçar, pegar fruta, jogar. Hoje já ninguém joga mais taco, nós jogava taco. Eu joguei muito taco. Futebol na rua, nós jogava. Era uma diversão. Eu gostava muito de São Caetano. Hoje São Caetano tá meio complicado onde eu moro. As pessoas hoje estão usando muito droga na veia, né? O baque, né? A última vez que eu fui pra lá, eu acho que eu tinha 16 para 18 anos de idade. Que eu fui pra lá porque eu saí de São Caetano com 10 anos. 10 anos eu vim pra Mauá. E aí, com 16 para 18 anos, mais ou menos, eu fui pra São Caetano. E eu vi muita seringa nas partes. E as pessoas estão usando muito essa droga na vez. E daí, assim, para nós tirarmos de um exemplo, Deus é bom até nisso. Porque se eu tivesse lá ainda, poderia que eu tava na droga. Tava usando E aí eu não teria esse tipo de movimento que Deus fez. Com 10 anos eu vim pra Mauá. Mauá, 10 anos, comecei a estudar aqui e tal, tudo. Com 15 anos, mais ou menos 15 anos, eu conheci a droga. Com 12, 13 anos, eu conheci um baile que tinha lá no centro de Mauá chamado Coqueluche. Toda quinta-feira, não sei se você já lembra de quinta-feira. Quinta-feira tinha baile, irmão. Ninguém ia pra escola. E aí um dia eu queria saber. Falei, mano, onde vai? Eu com 12 anos, 12, 13 anos, irmão. Falei, eu quero saber. Escola, e cadê todo mundo na escola? Falei, eu quero saber onde é. Aí peguei o busão, que eu era novo em Mauá, peguei o busão, parei, e aí subi, lotado. Aí eu comecei a gostar, irmão. De ir pra baile.
de quinta-feira, aí tinha o baile de domingo, aí já vem o Independente, que tinha matinê, tinha tudo, irmão. Eu comecei a me envolver com isso aí. Nessa época, eu lembro que era muito underground, né? Um putz-putz tal, e aí depois veio um trip hop, depois veio uma banda chamada... que era a época do cyberpunk, que era, ai meu Deus, Prodigy. Eu gostava muito, irmão. Achava legal. Eu cheguei uma época que tá com meu cabelo moicanão, cara. Nossa. Moicanão, irmão. Grande, sério. Imenso, cara. O que você tá rindo? Porque hoje eu não tenho cabelo, irmão. Cabelo do que é, ô? Moicano não, Cristão. Andava de coturno. Caramba. Aí eu comecei, né, andar pra alguns lugares longe. Overnight. Já comecei para umas chácara, raves. Irmão, e aí era só trabalho para minha mãe. Só trabalho. Tinha dia que eu ficava 2, 3 dias fora, cara. Caramba. Ô, irmão, e ali, cara, todo tipo de situação, irmão. Droga, prostituição, criminalidade, tudo. E aí era muita briga entre os cyberpunks e o careca, cyberpunk e os skatistas. Eu lembro uma vez, nós fomos pra chácara, um amigo meu, ele tomou assim... Ele se arrebentou, os caras arrebentaram ele, os careca. Mas acabaram com ele, irmão. Os olhos deles ficaram assim, inchados. E aí nós entramos na chácara pra procurar tudo. Que nós também era doido por confusão, né? Não sei porquê, nós era bem doido por essas coisas. E aí, cara, foi onde, uns 15, 16 anos, eu conheci a droga, cara. Aí a cocaína veio por causa de um primo. Um primo, ele usou. E aí ele gostou. E aí eu fiquei curioso, cara. Mas você já foi pela cocaína direto? Cocaína. Não? Direto cocaína? Cocaína direto. Até o baseadinho eu fumava. E aí assim, a cocaína eu já cheirei. Só que quando não tinha, nós fumávamos um mesclado, que é a maconha com crack. Eu cheguei a fumar isso. E aí fumava o baseado, fumava a maconha com crack. Tinha um colega meu, irmão, que comprava 50 pininhos de crack e os baseados e nós ficava fumando, cara. Caramba. Olha, aí ficava. Só que a cocaína, ela foi que me pegou de jeito. Porque eu não gostava muito do cheiro da maconha, essas coisas, eu não gostava. Só que a cocaína, ela me pegou de jeito, cara. E aqui, não referenciando o ponto de droga que ali tinha no Santa Rosa, né? Era a cocaína mais forte que tinha. Eu lembro... Nessa época, que aí foi na base de 2000 para baixo, era o ponto de droga mais forte, que vinha gente de todo lugar para buscar droga ali. Era impressionante, Cristão. Nós chegava para pegar a droga, irmão, um rapaz subia com a maletinha, e quando na maletinha, era coisa de 5 minutos. Quem pegou, pegou, irmão. Acabou. Aí o cara voltava. Era rápido demais, irmão. Eu falo pra você, hoje o grupo de oração perdia feio pro ponto de droga. Porque era mais de 150, 200 pessoas para pegar droga numa semana. Se pegar numa sexta-feira, sábado, irmão, você pode colocar 300, 400, 500 pessoas em top de coisa de 5 minutos, Cristão. Caraca. Muita gente, Cristão. E gente, que eu falo pra você, vinha gente de São Paulo, gente do Heliópolis, gente do Elba, vinha gente de todo que é lugar. E vinha. E aí eu comecei a me envolver com isso aí. Comecei a me envolver. Aí, nesse meio termo, Cristão, o que acontece? Minha mãe, católica, né? Tem uma fé, graças a Deus. Minha mãe puxou minha orelha, tipo assim, opa, peraí. Tá fazendo? Não, uma coisa tá errada aí. Vamos pra cá. Aí minha mãe, você vai fazer crisma. Eu fiz crisma com os 18 anos. Minha crisma. Já fiz a primeira comunhão crisma junto. Aí fiz com 18 anos. Foi na paróquia São Pedro, né? Foi assim. Eu não entendia muito bem, porque a nossa vivência era muito superficial, cara, né? Não tinha gente pra puxar a rédea mesmo, pra dar aquilo. Meu pai, um pernambucano muito tranquilo. Meu pai nunca influenciou ou não deu um posicionamento na minha vida. Meio neutro. Minha mãe que falava muito com nós, né? Minha mãe tinha. Nessa época aí eu tive ainda mais um irmão, né? Então hoje é minha irmã, eu e meu irmão mais novo,
Meu irmão, graças a Deus, nunca se envolveu com esse tipo de coisas. Minha irmã também não. Só a ovelha, né? A ovelha perdida era eu, né? E aí, irmão, comecei a me envolver com a droga. Depois, aí eu fui me aprofundando, tal. Chega em anos de 2003, eu tava usando droga, né? Com 18, 19, 20, 21. Ali, mas 2003 eu tava usando droga. E você usava muito? Usava. Não tanto quanto a segunda vez. Não tanto. Teve a segunda vez. Eu vou chegar lá, a segunda. Eu vou chegar. Isso aí é só a primeira, Cristão. Caramba. Primeira que eu vou explicar pra vocês terem uma noção. Eu vivi tudo isso. E aí, com 2003, minha mãe, mais uma vez, interferindo na minha vida. Você vai fazer um encontro. Nesse dia do encontro, pra você ter ideia, foi numa sexta-feira. Eu tava com dinheiro, era pouco, mas eu falei para um colega meu buscar a droga lá no Santa Rosa. Ele buscou, acho que 3 papéis de farinha. Nós ficamos a noite toda usando, porque era forte, Cristão. Era forte mesmo. Aí ficamos usando. Aí, beleza, deu 4 horas da manhã. Olhei pra cara de todo mundo e tava eu e mais uns 5, 6 pessoas. Falei, irmão, o que nós vamos fazer? E eu tinha um encontro no sábado. Pra ir no encontro, Cristão. Então usei droga na sexta-feira e pra ir no encontro no sábado. Pra ir no encontro no sábado. E aí, beleza. 4 horas da manhã eu falei pra um colega meu. Hoje, graças a Deus, ele tá uma benção. O irmão, ele mora lá no interior, o irmão Tiaguinho. Falei, irmão, vamos lá buscar mais droga? 4 horas da manhã, Cristão. Nós saímos de a pé, lá do Miranda, pro Santa Rosa de a pé, Cristão. Nós fomos, Cristão. Uma caminhada dá mais ou menos ali, eu creio que dá uns 40, 50 minutos caminhando. Chegamos lá, Cristão. 4h30 para 5 horas, mais ou menos, chegamos lá. Um cara sai, olha como que é Deus. Acabou a droga, não tem mais droga, só amanhã. Nós voltamos bravo, mas bravo. Andou 1 hora. Bravo, Cristão, bravo demais. E aí não tinha outro lugar, viemos embora. Cheguei e tal, meio ainda na brisa da cocaína. Peguei os colchão e fui pro encontro. Aliança de Israel, foi o primeiro encontro que eu fiz. Fiz o primeiro encontro Aliança de Israel, 2003. E aí, nesse 2003, aí, beleza, fiz o encontro. E aí, irmão, onde nós estávamos, tinha muita gente que também usava droga. E aí nós fizemos uma ala lá, que hoje, quem na época, eu acho que era o Rômulo que tava, tinha um irmão chamado Rodrigo, que fazia parte da segurança. E aí ele chegava em nós, mano, pelo amor de Deus, vocês estão fazendo e tal. Os caras queriam sair do encontro que estão pra buscar droga, mano. Os caras queriam pular, os caras queriam falar a verdade. Os caras estavam assim, nesse papo de fazer assim, ó. Vamos sequestrar o irmão aqui, nós segura o irmão. Vocês vão buscar o cara da segurança, irmão, que era da igreja, Cristão. Nós estávamos, né? E o povo, na neura e o povo que tava era só gente bandido, gente de droga, gente que viveu esse tipo de coisa, cara. E os caras que estavam nesse entendimento. A neura é tão grande, né? Irmão, nesse pé, a fissura era tão grande. Teve gente que pulou e foi embora. Teve gente que pulou o muro e foi embora. Não ficou no encontro. E aí o encontro pra mim foi tremendo, irmão. Tremendo. Eu tava lá no encontro e tal. Eu não vou contar porque tem muita gente que possa querer fazer o encontro. Mas o momento de Nossa Senhora pra mim... Nossa Senhora foi tremendo. Quem tava pregando, acho que se eu não me engano, é a irmã Vívia que tava pregando. E aí ela falou assim, você... E tal. E tinha uma mulher, né? Vestida de Nossa Senhora lá na frente e tal... E aí ela, você que era usuário de droga, você que quer largar isso, vem aqui na frente. E aí tava a juventude tudo. Ninguém se levantou, Cristão. Ninguém, Cristão. Ninguém. Eu olhei pra cara de um amigo meu, se vinha as lágrimas, me leva a mão, o Leandro, e o Galo, o irmão dele que faleceu, um amigo meu tremendo, o Eric, né? Eu chamo de Galo, mas era Eric. Eu peguei na mão dele e falei assim, mano, tá falando com nós, cara. Vamos. Peguei na mão dele, apertei, levantei e fui indo. Quando eu abracei Nossa Senhora, que ele abraçou, irmão, todo mundo levantou, Cristão. Todo mundo. Quem não usava droga, quem não bebia, todo mundo levantou e veio, irmão.
abraçou Nossa Senhora. Irmão, eu chorava. Foi tremendo na minha vida ali. Foi tremendo. E aí comecei esse encontro. Conheci uma pessoa que eu tive um relacionamento com ela há 13 anos no encontro, né? Ela me deu uma patada no dia, mas enfim. E aí foi tremendo também, porque aí eu comecei a participar da igreja, né? Comecei a fazer alguns encontros, algo da renovação que tinha e tal. Eu comecei a participar e eu me interessei muito por essa moça. E aí eu comecei a rezar por ela, Cristão. Comecei a rezar. Eu passei 4 meses, irmão, rezando pra essa mulher de joelho. Irmão. 4 meses, Cristão. Ela não dava nem a mínima pra mim, cara. Nem a mínima. Tentava ir no grupo de oração Filho do Homem pra ver ela. Eu não via, mas não tinha nada. Mas rezando, Cristão. 4 anos de joelho, Cristão. 4 meses de joelho. E aí, Cristão, num certo tempo, tinha um amigo meu chamado Renato, que nós íamos junto pro grupo de oração. E ele tinha o telefone dela. E aí ele me passou. Aí uma vez eu liguei pra ela e tal. Mas nada de... Ela tipo, como é que se diz? Ela absorveu bem a conversa, mas não queria nada. Mas eu continuei rezando. Mas ouviu. Comecei rezando, continuei rezando. Todo dia eu tenho uma imagem de Nossa Senhora Rosa Mística. Comecei a rezar e chorar e tal. Eu lembro que isso foi em agosto, ou junho para agosto. Dezembro de 2004. Dezembro de 2004, Cristão. Do nada, Cristão. Essa mulher não me liga, mano. Eita, Deus. Coração... Ô, irmão. Você é louco, Cristão? Aí eu falei, oi, tudo bem. Vem passar o Natal aqui em casa. Eita. Do nada. Nossa, que rápida. 4 meses, mano. Me ajuda. Rápido. Que rápido. Nossa, 4 meses, rapidinho. 4 meses, irmão, rezando pra aquela bênção. E aí, irmão, falar pra você, essa mulher, Deus colocou na minha vida, irmão, pra mim não se afundar mais, cara. Foi 13 anos que eu passei com ela. Ela aguentou eu ir no preso, ela aguentou... Ela não sabia de várias coisas, eu vou tentar aqui explicar pra vocês. E aí, beleza, vamos lá. Começamos a namorar dia 25 de dezembro de 2004. Dia 5 de dezembro de 2016 para 2017, nós terminamos um relacionamento. Ficamos 13 anos juntos. Nesse termo, com 2007, aí eu vou voltar aqui um pouquinho para... Eu fiz um encontro, carisma, era sobre carisma, e ali eu tinha um irmão, né? O irmão falou para mim assim, olha, Jesus tá te chamando. E aí, isso aí foi em 2005 para 2006, ele falou, Jesus tá te chamando. Nós vamos entrar na sala de intercessão e o pessoal vai orar por você, pode? Eu falei, pode. E aí eu entrei, irmão. Irmão, eu vou falar para você, cara. Infelizmente tem muita gente que não acredita na Eucaristia, tem muita gente que não conhece Jesus verdadeiramente. E ali foi o meu encontro com Jesus, Cristão. Eu lembro que, Binho, eu me ajoelhei, Jesus estava exposto na Eucaristia, eu me ajoelhei, eu só olhei para ele, irmão. Ele não falou nada comigo. Ele não fez, assim, nenhuma cura de toque, nada. Eu lembro que eu repousei e eu chorava muito. Muito. Eu chorava como uma criança. Como, sabe, algo que tivesse me libertado e tirado ali. E eu chorava. As irmãs ficou preocupadas. Falou, Edson. Tá tudo bem. Aí eu fui levantando, né? Com aquela cara cheia de catarro e tal. Mano, tava... Inchado. Nossa. E aí a irmã falou assim, ó. O Senhor tá te dando o dom de cura, de milagre, da palavra de Deus e tal. Foi falando. Esse é o encontro que eu tive com Jesus. Só que, cara, o Edson, eu não sei te explicar direito, mas o Edson, ele vivia de fases. Passei 2006, 2007, 2008, irmão. Sem usar nada. Nada. Limpo. Comecei a trabalhar na firma onde meu pai trabalha.
trabalhava, ia pro grupo de oração, tal, e participava do grupo de oração. E aí, irmão, com 2007, 2008, o Edson vacila de novo, cara. O Edson sai com os amigos, o Edson achou que estava preparado, o Edson achou que estava fortalecido. Esse que é o perigo maior, né? Quando você acha que tá forte, firme, que nada te abala, né? Eu sempre dou um conselho para alguns irmãos, né, que me perguntam, Edson, o que você fez hoje? Eu falei, irmão, me afastei de todo mundo. Muitas vezes, irmão, é hora de recuar para buscar estratégia em Deus. Porque aí Deus vai te fortalecendo, Deus vai te dando amparo, Deus vai te dando sustento necessário para que um dia, cristão, um dia, não é agora, você vá à frente. Nem tudo, cristão, poxa, eu tô convertido, eu tô aqui, olha, eu vou ficar ali com o pessoal que tá fumando baseado. Não, irmão, não vai que é esse lado. Não se coloca à prova, né? Não. E o Edson fez isso. O Edson achava que tava bem, fui para esse rolê. Aí a primeira coisa que o Edson fez, entrou num prostíbulo. A tentação foi tão grande, tive relação com a moça, traí minha namorada. Aí, passando um tempo, o Edson vai e se coloca de novo na droga. Caramba. Aí foi paulado, irmão. Depois de 2008, eu comecei a usar droga. E aí fui devagarzinho, Cristão. Não foi assim de muito. Cheguei de uma vez. Não. Fui devagarzinho. Mas quando chegou em 2010, 2011 ali, irmão, aí começou a pegar, cara. E aí, quando isso começou, que aí a segunda história, que começa, irmão, minha mãe não sabe. Minha noiva, que era minha noiva, não sabia. O Edson começa a viver assaltos. Caramba. Aí o Edson foi mandado embora em 2007 para 2008, gastou o dinheiro tudo em bagunça, fiz alguma coisinha em casa só, mas... Só para dar aquela disfarçada, né? Não é nem por disfarçar, irmão. Eu acho que era por algum momento que tava ali na hora. Precisou, eu fiz, que hoje onde é a minha casa, né, que eu construí a garagem, que era um terreno que Deus me abençoou. E aí, beleza. Comecei a viver isso. Primeiro, o assalto meu, e aí eu comecei a andar com pessoas um pouquinho barra pesada. E aí o primeiro assalto meu foi num sapo. O pessoal fala assim, mas assalto no sapo, eu ia perguntar, mas fiquei com vergonha. O que é um assalto sapo? no sapo? Eu fiquei com vergonha. Não, Cristão. Assalto no sapo é sem arma. É com a mão na cintura e você dá uma voz de assalto. E eu fui roubar um posto de gasolina. Aí nós paramos na rua de cima, e aí nós vimos o frentista, infelizmente naquela época, Deus me perdoe, jogou o dinheiro no cofre, só que ele ficou com um pouquinho de dinheiro. E aí nós descemos com a moto, eu enquadrei, vai assalto e tal. Aí o frentista, mas eu acabei de jogar o dinheiro no cofre, mandar o dinheiro que você tem. Chuta quanto que era, Cristão? R$30. 30 conto, Cristão. Nossa. 30 reais, Cristão. Só deu dinheiro pra comprar droga. R$30. 30 reais o primeiro assalto. Aí o segundo assalto já foi armado. Os caras não queriam emprestar arma, mas aí, vou emprestar, mas, toma cuidado e tal. Porque eu não tinha muito movimentação com a arma, não sabia manusear ela, né? Muito bem. E aí foi um 38, nós assaltamos outro posto de gasolina. Aí eu já consegui 250 conto. Aí beleza. E nisso, é impressionante, irmão. E tudo pra comprar droga? Aquela época era tudo pra comprar droga, Cristão. Nós comprava, roubava e comprava droga. Aí ficava a noite toda usando droga. Caramba. Eu não ia pra casa da minha noiva, o que eu fazia? Usava droga. Caramba. Irmão, era assim. E aí, muitas vezes eu não ia assaltar, outra pessoa ia assaltar, vinha com o dinheiro, eu falava, vamos comprar droga. Comprava droga e ficava... um grupinho. Não, irmão, era uma grupo, turma, uma quadrilha turma. praticamente. Uma quadrilha. E aí eu comecei, irmão, nessa quadrilha eu comecei a me envolver com o pessoal que era já mais pesado. Aí comecei a me envolver com o PCC. Caramba. Aí eu entrei com o PCC. E aí eu já não mais tinha de comprar droga, eu já tinha droga. Daí você começou a trabalhar pra eles. Comecei a trabalhar e aí eu fiquei envolvido em tudo isso aí, Cristão. Tudo isso aí. E aí era armamento pesado,
Primeiro fuzil que eu segurei foi um parafal desse tamanho. Primeiro fuzil. Misericórdia. Exatamente. O tamanho da Não, Júlia. o pessoal fala que é uma vassoura, e é uma vassoura mesmo, irmão. Desse tamanho. Irmão, leve, leve, leve. Leve como a Bíblia. E aí eu fui me envolvendo. E aí, irmão, começou a bola. Era porque você vai se envolvendo, Satanás vai te dando corda, cristão. Vai te dando corda. Deus está ali do seu lado, mas Satanás vai te dando corda. Por quê? Você vai dando certo aqui deu certo, aqui deu certo. E aí eu me envolvi com o pessoal que era de assalto, cara. E aí comecei a fazer os assaltos, já faziam, né? Trabalhava pro tráfico, mas fazia o assalto. E aí comecei a fazer assalto. Aí pegamos uma empresa de ônibus. Eu entrei sozinho, tomei o pessoal, roubei. Sozinho? Sozinho. Eu entrei com a cara e coragem. Fui lá, tomei, amarrei todo mundo, levei o dinheiro. Eu tinha levado, se eu não me engano, 98 mil reais. Caraca, que loucura, velho. Sozinho, Cristão. Loucura. Aí depois pegamos outra empresa de ônibus, entrei sozinho também. E esse dia eu dei maior sorte. Sorte mesmo, foi Deus, Cristão. Acabei de tomar, peguei o dinheiro, coloquei na mochila. Pesado, tinha moeda, tinha dinheiro, coloquei dentro da mochila, tinha amarrado o pessoal, tinha desligado as câmeras, saí pra fora, quem que eu dou de cara? Um carro forte, Cristão. Encostando na hora. Se eles me verem lá dentro, irmão, tava morto. Ainda eu saí com a arma no bolso da calça e fui andando, Cristão. E eles não me viram. Parece que Deus aqui naquele momento tampou, Cristão. Pra eles não me ver. Porque na hora que eu saí na porta, eles encostaram com o carro forte. Pra fazer o recolhe de dinheiro. Pra fazer o recolhe de dinheiro. E aí eu saí do lado deles e fui embora. E aí eu passei por isso. Assalto, situações de correr. Aí vivenciei baile funk. Baile funk nessa época era assim, tava um crescimento muito grande, né? E aí eu vivia com os irmãos do PCC, tudo, trabalhando pros caras. Qualquer treta, qualquer briga era nós que resolvia, né? Já vi muita gente morrendo, já vi gente morta, Cristão. Também já salvei vida de pessoas que não tinha nada a ver, tipo assim, não é que não tinha nada a ver, deu uma vacilada, mas não era pra morte. Uhum. Uma vez nós estávamos umas ideias, né, no morro, e a Polícia Civil tava acampanando nós, e tinha um irmão que tava sequestrado. Os caras sequestraram o irmão. O irmão ficou 3 dias com nós, sequestrado. Porque o irmão tinha usado a droga e não tinha como pagar. Usou o que tinha que Usou, vender. irmão. Deu a mancada de usar, vacilou. E aí, irmão, nisso veio... o aval era pro irmão. E nessa. Na hora tava eu falo que é um parceiro, que até hoje ele hoje é trabalhador, né? É um cara que é sensacional, já me levou em pregação, o cara já me levou, amigo mesmo de coração. Quando eu preciso dele, pode ser qualquer hora, tô aqui. O cara é sensacional, e era um parceiro meu de roubo mesmo. E aí, irmão, eu falei com ele, falei, cara, eu não concordo, cara, não é legal. Aí chamamos um irmão que era conhecido nosso, irmão, olha, ponto de vista nosso é assim, assado. Eu não acho justo, não. Esse irmão paga com a vida dele, não. Aí o irmão, bateu na mente dele, chamou os irmãos, falou, irmão, é isso assim, assado. Vamos dar oportunidade pro irmão. Não vamos tirar a vida dele, não. Aí não tiraram a vida do irmão. Deram um corretivo no irmão, fez o irmão pagar a droga, mas o irmão foi excluído, mas salvou a vida dele. Então, assim, Deus, eu creio que a misericórdia de Deus usou para essas coisas. Aí, irmão, nós tava em assalto, brecou um pouco o assalto. E aí nós conhecemos um pessoal que roubava caixa eletrônico. Nossa. Só vai piorando. Não, irmão. Vai piorando. Só. Essa vida, você só vai piorando, Cristão. Não vem achar, não, que você vai pegar uma bolada e vai ficar bom. Se você tiver essa consciência, amém. Agora, se você não tiver, irmão, sua vida só vai piorando. Conhecemos um pessoal... Aí, primeiro assalto que eu fiz, os caras foi lá na Mateu Bem, irmão. Cara, lá é lotado de polícia. Mas lotado, irmão.
Nós tava roubando com 2 polícias na porta, nós tava roubando o caixa eletrônico dentro do estabelecimento com os 2 polícias na porta. Os polícias não viu nós entrar, trabalhamos tudinho, conseguimos contar, nessa época deu 12 mil reais para cada um, porque nós pegamos o caixa eletrônico errado, pegamos o que tinha menos dinheiro, porque não ia dar tempo de cortar o outro. Aí 12 mil. Aí depois nós cortamos outro caixa eletrônico, aí foi cortando o caixa eletrônico, foi cortando o caixa eletrônico. O último que nós cortamos foi em Guaianazes, nós contamos 20 mil reais para cada um. Irmão, eu fiquei ali aquele dia, porque um caixa 24 horas, na época eles colocavam 240 mil. E é trabalhoso para cortar um caixa, não é fácil. Se é um caixa da nossa Caixa, do Banco do Brasil, tinha um cara que era cego de um olho, um tiozinho, ele cortava em 2 minutos, irmão. 2 minutos ele gastava para cortar o caixa eletrônico. Só que o 24 horas é difícil, porque o 24 horas ali tem uma placa de ferro, tem pinche, tem uma parede de concreto, tem outra chapa para chegar no dinheiro. Fora os alarmes, os que tem sensor de alarme. Que aí leva para central. E aí na central, tipo assim, eles não ligam para a polícia. Eles ligam para uma pessoa que vai lá verificar naquela área o que tá acontecendo. Aí a pessoa olha, tira a foto, manda pra central e fala, tá tudo ok, não tem acontecendo nada. Só que tá cortando caixa lá dentro. Lá dentro. Porque eles não têm acesso ao estabelecimento. Ele fica pro lado de fora da porta. Aí nós quebrava, irmão. Quebrava. Polícia do lado, tudo, quebrava. E aí teve, com esse noivado, que eu falo pra você que ela me ajudou muito, né? E ela não sabia de nada? Não sabia de nada, Cristão. Nada. Eu chegava com dinheiro, eu falava assim, olha, Deus me perdoe, Senhor. Esse dinheiro aqui foi de um rolo de um carro, um amigo meu ali, ele me deu esse dinheiro aqui. Aí eu dava o dinheiro pra ela. Que era muito dinheiro que você Era. Aí eu guardava uma parte em casa e uma parte eu dava pra ela. Nossa senhora. Ô, irmão, eu ia pra balada, eu não contava dinheiro pra ir pra balada. Eu pegava com a mão aqui, colocava no bolso, na liguinha e ia, irmão. Com 3, 4 mil reais eu ia pra balada. Entrava todo mundo. Bebida era à vontade, Cristão. Eu pagava, dava dinheiro pras irmãs e pegar Red Bull. Essa aqui é a gorjeta sua, pega lá Red Bull pra nós. E bebia com força. Dali nós ia pra onde? Usar droga. E tudo é um ciclo, né? Tudo, Cristão. Rouba, droga, bebida, balada. Vai envolvendo tudo. Tem gente que tem a consciência que fuma um baseado. Mas, irmão, é droga, cara. É droga. Mas aí vai pegando. E aí, beleza. Fui, caixa eletrônico, tal. Deu uma parada. O que nós fizemos? Vamos pro furto de casa. Nossa. Conheci um pessoal furto de casa. Cara, os caras... Você é louco. É brincadeira que os caras fazem. O cara abre sua casa com alicate de pressão e uma chave de fenda passadeira, que eles falam, coisa de 2 minutos. Portão, eu sempre dou conselho pros irmãos. Irmão, quem tem portão Stan, com a fechadura Stanzinha, redonda, ou aquela que é redondinha, quadradinha, não, isso aí é uma babata. Mexe uma trava lá. Não, eles pegam o alicate de pressão, trava e quebra. Quebra o miolo, com a chave passadeira, dá 2 passadas, entrou pra dentro da sua casa. Misericórdia, vou até olhar qual que é o meu portão. Entra pra dentro de casa. Aí a porta, se uma porta, que as nossas portas são simples, não tem 3 fechaduras, quando tem 3 fechaduras, irmão, é muito difícil de quebrar. Sai o batente. O batente, mas não sai daqui da porta. Aí é difícil de quebrar, Cristão. Agora é só com uma, Cristão. Os caras pegam uma chave de fenda grandona, ele trança a porta, quando chega lá ele só dá um tranco, quebrou, então pra dentro da tua casa. Começaram a roubar a casa. Aí eu comecei a furtar a casa, Cristão. Mas 100 pessoas dentro. 100 pessoas dentro. Nós tínhamos assim, né? Nós íamos pra longe. Como se fosse diferente, né? Mas, né? Não, mas eu já peguei roubo de casa com pessoas dentro. Misericórdia. Já peguei. Por residência, gente dentro. E aí fita dada, né? O pessoal vai lá que tem dinheiro. Aí nós ia, entrava pra dentro. Tinha amigos meus que gostavam de agredir as pessoas, eu não gostava. Rapaz, eu não gostava de agredir. As pessoas agrediam com força. Batia a arma na cabeça, dava porrada, soco. E eu não gostava disso. Eu nunca fui disso, Cristão. Assim, não tem a passagem do bom ladrão? Eu era o bom ladrão, Cristão.
Bom ladrão. Chega engraçado, né, mãe? É um bom ladrão. E é linda essa passagem de bom ladrão, né? São Dimas, né? Ela é linda. Você conhece a história dela? É linda demais, Cristiano. E vai dizer que a história é que São Dimas não conhece Jesus na cruz. Ele não conhece só Jesus na cruz. São Dimas diz uma história, um livro, que quando Maria vai para o Egito, quando o anjo aparece e fala, ó, sai daqui, vai para o Egito, porque Herodes vai perceber vocês, ali ele conhece uma pessoa no caminho, uma família. A família dá abrigo para Maria. Aí quem que dá abrigo? Uma pessoa, uma criança que estava doente, a família. Nossa Senhora lava Jesus nas águas, dá banho em Jesus. Essa criança é lavada na água que Jesus tomou banho. Essa criança tinha uma doença na pele, como se fosse uma cachumba ou alguma coisa da pele. E aí quem é? É São Dimas. E aí São Dimas vai na alto da cruz. São Dimas quer dizer pôr do sol, né? Quando ele olha para Jesus e diz, lembra-te de mim no paraíso, já não é mais São Dimas, é Adão. Porque Jesus olha para Dimas e diz, Adão, você foi o primeiro a sair do paraíso e hoje você vai ser o primeiro a entrar no paraíso. É o bom ladrão. Boa. É top essa história. Outro dia nós contamos essa história aí. E aí, irmãos, entramos na casa, roubamos, e aí eu tava ganhando, Cristão, ali por dia, nós catava 4 mil reais por dia. Todo dia Todo dia nós roubava, irmão. Todo dia nós roubava uma casa. Misericórdia. Tinha dia que dava 3 mil, 2 mil, mas tem dia que dava 4 mil. Quando nós encontrávamos ouro dentro da casa, dava mais. Televisão levava embora, Tudo. porque nós já tínhamos um intrujão certo Pra onde levar? para levar. Teve uma casa que nós roubamos longe, nós roubamos 10 televisões Nossa. dentro da casa. Deixamos quebrar uma. 10 televisão. Então, irmão, Foi isso aí só se afundando. só se afundando. 2013 eu fui preso, tá? Pensa Roubando casa. Não, nós ia roubar um bicheiro aqui em Santo André. E ali, irmão, foi impressionante. Tava tudo certo, liguei pros caras, falei, e aí, como é que tá a rua? Tá tranquilo, não tem nada, não tem viatura nenhuma. Falei, então beleza, tô aqui na quebrada, já tô aqui com um parceiro e tal, beleza. Aí, um amigo foi buscar um carro. Quando ele vem com o carro, ele sobe a rua de casa, mais dois caras, e o amigo meu já tava entrando no carro. Esses dois caras, que estavam do meu lado, que eram pessoas que não mexiam com isso, tava comigo, o meu amigo passou aqui, ó, e ele gritou, a viatura tá vindo aí. A viatura tava na rua da minha casa. Tava subindo pra onde eu tava. Só que, irmão, quando ele gritou, eu não escutei, Cristão. Satanás fez isso. Tampou o meu ouvido. Ô, irmão, os dois caras do lado escutaram claramente, gritando. Aí o que eu fiz? O colega meu chegou de carro, entrei dentro do carro dele, bati a porta, ele me deu a arma. Quando eu coloquei a arma aqui, que eu abri o tambor, vi que as balas estavam, fechei o tambor. Quem que me cola atrás? A viatura. E aí, quando ele falou assim, mano, a viatura tá aí atrás, a força tática. Eu falei, é nada, meu Deus do céu. Mas fiquei calmo, não me apavorei, nada. E aí nós descemos. Quando descemos, o colega meu que tava com outro carro, nós jogamos na frente, ele jogou aqui atrás. A força tática já cortou no meio da calçada e veio atrás de nós. Aí veio perseguição, Cristão. Perseguição, corremos, jogamos uma arma na viela, uma 380. Quando eu subi, eu tava com 32. Quando eu subi, eu tentei jogar pelo vidro. Ela foi rodando, bateu no beiral e voltou pra rua. Nossa. Aí os policiais veio atrás, mas veio brabo. Brabo. E olha só, nesse dia tava tendo um assalto de banco aqui em Ribeirão, de outra quadrilha conhecida minha. Nossa, amigo. De um caixa eletrônico, que os caras roubaram aqui em Ribeirão, nesse dia. Aí o que acontece? Os caras veio atrás, nós ia dar fuga, só que o que aconteceu? Numa valeta, o carro, era um Honda, bateu a roda, a mocinética soltou.
Na hora que ele foi fazer a curva, que nós ia dar fuga e ia pular pro mato, o carro derrapou e bateu no barranco. Aí os caras colou atrás e prendeu nós. Aí eu fui pra delegacia, dali eu fui pro CDP, fiquei no CDP uns dias preso, não fiquei muito tempo, porque eu tinha dinheiro, era a minha primeira prisão, né? Tinha família, tinha tudo isso, e aí o juiz, né, liberou eu, mas paguei o advogado, tudo certinho, pra você ter uma ideia. Então, você nem ficou muito tempo preso, só. Hã? Não ficou muito tempo preso. Não, mas eu fiquei no CDP, entrei pro CDP, raparam minha cabeça, tudinho, irmão. Fiquei lá com 2 irmãos do PCC e uma galera no RO. E de lá, aí, saí, né? Saí, pensa que o Edson ia melhorar? Não, continuou da mesma forma. E quando você foi preso, como foi com a sua noiva em casa? Então, ela não tava sabia de nada, ela né? não sabia de nada, ela tava com dinheiro meu, ela que deu uma parte do dinheiro pro advogado, né? Só que ela não foi me visitar nada e 5 dias eu já tava na rua. E você falou o que pra ela? Tipo, falei que eu tava com os camaradas e tinha sido preso. Culpa deles, É, né? não, eu falei, não, eu tava armado e tal, e aconteceu. E aí eu fui preso. Só que no coração dela, ela gostava muito de mim, cara. Porque não foi coisa de humano, irmão, foi coisa de Deus, cara. Ela sofreu muito, cara. Porque talvez ela nem acreditasse em Não fazer acreditava, ela falou assim, poxa, o Edson não tá fazendo faz nada nada, de né? errado. O Edson nada e tal. E aí ela não acreditou, ela me perdoou, cara. Ela me perdoou. Ainda tá, brinca assim, ó, eu não mandei todo o dinheiro não, só mandei uma parte, só pra você ficar tomar vergonha na cara. Porque ela ficou com bastante, assim, bastante não, ficou um pouco de dinheiro meu, né? Quando nós separamos, ela ficou mais ou menos com 6 mil reais meu, mais ou menos isso. E aí ela ficou com ela, eu nem corri atrás, louvado seja Deus, né, pela vida dela. Então essa mulher aí, ela me ajudou muito, 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 cara. Porque se não fosse ela, irmão, eu tinha ido roubar banco pra fora da cidade, que eu já tive convite. Ó, não vai tal. Eu falei, pra mim não dá, mano. Que é domingão que eu tenho que ficar com ela. Aí sabadão eu tenho que ficar com ela, eu tinha que ir pra casa dela. Como que eu vou? Só que, irmão, esse meu parceiro ia, roubava e me dava a minha parte. Olha, mano, é difícil isso na vida de um crime fazer. Ele falou, não, pode deixar, não é fácil, só fica na linha comigo e tal. Aconteceu qualquer coisa assim. Eu falei, não demorou. Ele ia, roubava, chegava assim, ó, tô aqui a sua parte aqui. E eu não cobrava a parte igual, não. O que vinha, irmão, era lucro. 10 reais que ele me desse, louvado seja Deus. E daí você voltou a assaltar mesmo depois de preso? Voltei a assaltar depois preso, voltei a assaltar, aí comecei a trabalhar. Aí 2016 para 2017 foi acho que onde Jesus falou assim, não, tá na hora de dar uma apertada em você. E aí foi 2016 para 2016 foi quando ela terminou comigo, Cristão. Quando ela terminou comigo, aí meu castelo desabou. Aí minha vida, eu não aguentei, não. E aí eu comecei, já tava usando droga, muito, que eu usava muita droga. E não é 2, 3, 4 papel, não. Era de 10 pra cima. Dia 25 eu tinha comprado, acho que 25 papel de farinha. Dia 25, Natal. Nós terminamos dia 5. Foi até um jogo do Palmeiras e tal, que era da torcida organizada também. Eu também fui torcida organizada, Cristão. Caramba. Eu vivi tudo isso aí. É que assim, não vai contando, não vai lembrando. Mas eu vivi porrada, briga, ia pra jogo só pra beber, só pra brigar, né? Só o fervo, só a loucura. Só eu vivi essa situação. Quando, em dezembro de 2016, aí, quando ela terminou comigo, ela termina comigo, e aí eu tava já na vida louca, falei, não, logo, aí nós volta e tal, pensava que voltar. Voltou não, Cristão. Aí meu castelo desabou. Aí eu falo pra você que, olha, minha vida foi lá embaixo. Tudo que eu tava vivendo, eu falei assim, não, tem que dar um jeito na minha vida. Dia 25 eu usei a droga, como falei pra vocês. Dia 31 de dezembro. 31, Cristão. Eu tinha comprado 30 papel de farinha. Tava lá no Itaparque, lá com os caras. Que assim, eu fazia o seguinte. Eu dava a droga pros camaradas, falava, ó, comprei 30. Pô, essa aqui é pra você, esse aqui é pra mim, ninguém mexe. Aí nós usei e tal, cheguei bêbado em casa, 8 horas da manhã, irmão. 8 horas da manhã. E nisso, né, Deus vai me lembrando, eu acendi uma vela pra Nossa Senhora, Rosa Mística. Nossa. Me ajoelhei pedindo pra ela voltar. Volta, que não sei o que e tal.
que tinha fé, irmão, tinha Deus dentro de mim, Uhum. mas eu tava vivendo a minha vida do mundo. Tava vivendo os prazeres do mundo, as coisas que o mundo me ofereceu. E aí, beleza. Cheguei em casa loucão, Cristiano, loucão. 8 horas da manhã, um colega meu me deixou subir as escadas engatinhando de casa. Aí fui pro meu quarto. Meu quarto era pequeno, tinha uma beliche. Eu deitei na cama de cima. E aí eu comecei a pensar, falar, Senhor, eu não quero mais essa vida para mim. E aí a lágrima começou a vir nos meus olhos. Comecei a chorar. Senhor, me perdoa. Eu sei que o Senhor existe. Senhor, olha para mim, Senhor. Eu não quero mais fazer isso. Eu não quero mais roubar ninguém. Não quero dar mais tiro em ninguém. Aí eu comecei a falar com Deus. E minha lágrima começou a vir no olho, irmão. Eu chorava. Irmão, comecei a chorar e falar com Deus. A droga, ela não te deixa dormir. A droga, ela te deixa alerta. Nesse meio termo, eu adormeci, cristão. Nesse meio termo, eu adormeci. Parece que foi sabe a circuncisão de Adão, de Abraão? Foi a mesma coisa. Capotei. No meu sonho, irmão, eu me via pregando na minha paróquia. Caramba. Eu sonhei pregando na paróquia e entrava um paralítico. Aí Jesus falava assim no meu coração, manda ele levantar. E eu falava, levanta em nome de Jesus. A irmã falava no começo, não pode prometer nada em nome de ninguém. Em nome de Jesus você pode prometer, irmão. Em nome de Jesus. E aí, irmão, acordei, cara. Tal. Beleza. Dia 31. Dia 1º foi a última cerveja que eu bebi, Cristiano. Bebi uma barrigudinha, cerveja Skol, que nós tínhamos feito uma festa na casa de um colega nosso, né, no virado do ano. E ali foi o último dia que eu fui lá, bebi, e dia 2 eu não tinha mais vontade de nada. Nada, Cristão. Tinha mais vontade de nada. De cigarro, de bebida, da droga, nada. Quarta-feira, se eu não me engano foi uma quarta, quinta-feira eu fui pro grupo de oração. Decidiu mesmo. Decidi mesmo, Cristão. Falei, não quero mais viver isso. Falei com o padre na quinta-feira, falei com o padre Manuel, que era o pároco da nossa paróquia São Pedro. O padre puxou minha orelha, deu tapa na minha cara, assim, com todo respeito, né, mas com autoridade, tudo falando. Depois daquele dia, Cristão, não mais vivi nisso. A mesma intensidade que você vivia a loucura, você... Comecei a caminhar para a igreja, Cristão. E como foi assim, você sair disso tudo pra ir a galera que vinha atrás, essa galera que... Irmão, para honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, tive convites para estar, mas decidi não estar. Tive convites, vamos... Não quero. E foi se afastando dessa galera. Foi me afastando. E aí... E eles respeitaram, entenderam? Não, respeitaram. Porque assim, para um cara sair do PCC, hoje em dia, é fácil. Mas se o cara lá dentro da cadeia ou de qualquer lugar ele resolve ir para a igreja, os caras respeitam. Respeita. Os caras não entram nesse conflito. E aí, irmão, todas as pessoas, todos os conhecidos que eu tenho até hoje, enxerga eu como um homem de Deus, um homem que está vivendo para Deus. Foi uma escolha dele. Ele passou por tudo aquilo, mas a escolha dele hoje foi decididamente... E eu creio assim que através não só de mim, mas um exemplo, muitos amigos meus pararam de viver essa vida. Não que não faça, mas na intensidade que fazia antigamente não faz mais. Olha lá o Edson, como ele mudou, como ele tá diferente. Sim. Hoje eu converso com o pessoal, na casa desse amigo meu, parceiro meu, tem muitas vezes churrasco, tem bebida, vou lá, cumprimento o pessoal, troco ideia, falo do passado. Posso né? estar, mas não preciso fazer igual. Não, mas irmão, o meu Guaraná é minha água. Não falo palavrão. Hoje eu tenho o entendimento, o respeito, né? Com eles, principalmente, e com a minha pessoa. Porque se eu estiver dando exemplo mal, irmão, o que ele vai dizer? Você entendeu? Então, eu hoje vivo assim, Cristão. Desde 2017, né, que foi dia 2. Eu te conheci logo depois da sua... Foi, 2017, 2018. Aí eu já entrei, 2017 para 2018, entrei no Ministério de Pregação. Comecei
buscar e tal. Comecei a fazer faço teologia, paro, né? Eu faço algumas coisas Quem e nunca, paro, né, quem irmão? nunca, né? E aí, fui me aprofundando, né? E aí Deus vai colocando pessoas boas, como a vida do Felício, a esposa dele, né? Tem umas irmãs aí que me ajudam bastante, que é intercessora, vai colocando na nossa vida, aí um vai rezando pelo outro, e aí nós vamos continuar caminhando, cara. Mas, irmão, 2017, até o Peter falou assim, então o seu renascimento foi dia 2 de 2017, foi janeiro de 2017. Foi uma decisão sua. Decisão minha. Uma conversa sua Porque com Deus. eu conhecia esse Jesus, cara. Você já tinha conhecido naquele encontro. Eu conhecia esse Jesus, estava aqui. Não, poxa, tudo você fez mal, mas você tinha mal. Não tinha mal. Eu conheci esse Jesus, cara. Eu sei quem era ele, cara. Eu sei o que ele fez na minha vida. Não foi à toa que eu repousei, que eu tive aquele encontro. Não foi, cristão. Só que Deus, ele faz o quê? Ele dá oportunidade, ele dá o livre-arbítrio de você fazer o que você quer da tua vida. Ele te chamou e você não entendeu. Não entendi. Olha, Pedro, cara. Com os discípulos, chamou todo mundo, mas ninguém entendeu, cara. Entendeu que, olha, peraí, é por aqui que você tem que ir. E mesmo na palavra que a gente leu hoje, entendendo, enxergando, não viu. Você tá entendendo? Imagina cristão? você sem entendimento. Sem ter entendimento. Muitos cristãos que estão vivendo aí não têm esse entendimento. Tá vivendo essa ilusão da criminalidade, da droga, da prostituição. E não tem essa visão, cristão. Da facilidade das coisas. Muito fácil. Porque assim, você tinha dinheiro e não tinha. Porque você tinha facilidade do dinheiro do roubo das coisas, mas você nunca tinha dinheiro. Sim. Sim. Que era o dinheiro que vai. Muito rápido, cristão. Muito rápido era o dinheiro. E aí nós vai se perdendo. Porque as coisas vai dando certo aqui, se já vai pro outro lado, vai dando certo, vai dando certo, vai dando certo, vai dando certo. Tem uma hora, irmão. Você tá mais enrolado que... Tá mais enrolado, cara. Né? Graças a Deus, assim, eu nunca deixei micha no crime. Eu nunca deixei. Né? Até tem um amigo meu, hoje ele já não é mais irmão, e ele falou assim, o cara nunca deixou micha no crime, o cara tá vivendo a igreja, deixa ele viver a igreja dele. A fé dele, a graça dele, sem problema nenhum. Foi uma cisão mesmo, né? Dia 2 você fez essa escolha, quero viver isso de igreja, você mergulhou, se aprofundou. Mas, irmão, eu tive que descer, cristão. O entendimento que nós ainda não compreendemos é descer. João Batista, irmão, teve que descer, cristão. João Batista é um dos caras que eu amo. É que ele não teve papa na língua, denunciou o que tinha que denunciar, e a sua cabeça foi parada numa bandeja pela sua denúncia. E Jesus vai dizer que ele era um dos grandes profetas, cara. Quando você pega 2 Reis, se eu não me engano, que vai dizer sobre Naamã, o erro de Naamã é que ele não querer descer, cristão. O orgulho. É não descer. Ninguém quer descer, cristão. Porque Jordão significa descer, cristão. Jesus, quando vai ao Jordão, cristão, ele faz o quê? É preciso, João. Vai, João. É preciso. E o que ele faz? Ele desce, cristão. Na onde? No Jordão, cristão. O próprio Cristo nos ensinou. Se ele fez isso, quem somos nós? Lava pés, cristão. O que Jesus fez? Desceu para lavar o pé, cristão. É descer. Por isso que, se eu não me engano, é João capítulo 6, 30, vai dizer, é preciso que eu diminua e ele cresça, cristão. O que nós não entendemos isso é o nosso descer. E quando mais nós descer, cristão, mais nós vamos estar aos pés de Jesus, cara. Mas que linda essa decisão sua, né? Que essa menina que você se relacionou, ela te salvou de todos os sentidos. Todo, cristão, todo. Todos. Eu rezo muito pela vida dela. Até quando, no término, foi a sua salvação. Foi, cristão, foi. Se você estivesse com ela, talvez você não teria essa decisão. Eu digo, irmão, assim, eu sempre falo que o não dela me levou pro sim de Jesus. Isso aí. Uhum. Olha que bonito, é verdade. O não dela te levou pro sim de Jesus. Porque se não fosse isso, você estaria tem talvez muita ainda... gente dentro da igreja que não sabe receber um não, cristão. Uhum. E a Bíblia diz sim, sim, não, não. não. Jesus, quando estava no alto da cruz, ele recebeu sim? Ele recebeu não. Muito não. Abba, Pai. E Deus lá calado, se espremendo, vai sair daí, fica tranquilo. Não, vou tirar agora. Mano, é preciso que você passe por isso, filho. É necessário. Ô, irmão. É que a gente conversava em off. É necessário a dor. O sofrimento é necessário para a transformação da vida.
E aí, irmão, quero ressaltar também minha mãe. Minha mãe, Mulher de fé. você tá louco, Cristão. Toda vez que eu chegava do roubo, chegava 3, 4 horas da manhã, quem tava rezando o terço lá na cozinha era minha mãe. Luz acesa rezando o terço pra minha conversão, cara. Minha mãe rezou 15 anos pra minha conversão, Cristão. 15 anos. Eu sempre mostro aqui no Evangelho de Marcos. 15 anos que deu resultado, né? Não, sim. Evangelho de Marcos. Eu mostrei lá no PHN. Eu vou mostrar aqui no capítulo 5, que é uma pregação minha. Minha mãe tá aqui, ó. Dá pra pegar aqui, irmão? Não Dá não? Deixa eu ver aqui. Só vou colocar mais perto. Olha a letrinha aí em cima. Então ele tem escrito. Tá. Tá. Se dá pra ler aqui, irmão? Você consegue ler? A letra da minha mãe. Não aguento mais. É isso. Nossa, Tá escrito aqui, irmão? Jesus, eu não aguento mais. O Edson. Minha mãe escreveu na minha Bíblia. Jesus, eu não aguento mais. o Jesus, eu não aguento mais o Edson. Edson. Cara, que forte isso. E que dolorido, né? Minha mãe tava passando por situação brava, irmão. Minha mãe não aceitava o dinheiro do roubo dentro de casa. Eu ia comprar coisa pra dentro de casa, minha mãe. Não, eu não quero não. Ela podia não saber de onde estava vindo, mas ela sabia. Que certo não era. Sim. É. E ela não aceitava. Uhum. Muitas vezes tava passando por... Ó, mãe, então dinheiro... Não, quero dinheiro seu. Se fosse do trabalho, eu aceitava, mas do teu roubo, não. E minha mãe rezando, irmão. Chegava com o nariz tupido de cocaína, ia pro meu quarto. Minha mãe, meu filho, onde você tava, meu filho? Meu pai pernambucano, seu Hilário. Meu pai tem um testemunho dele, se puder contar aqui rapidamente. Tem um tempo aí, irmão? Tem. Meu pai é pernambucano simples, cara. Um homem de, assim, bruto. Teve uma vida muito difícil, sofrida, como minha mãe também, né? Minha mãe conta a história que eles eram em 8 irmãos. Muitas vezes tinha que dividir um ovo para cada um naquela época. Muitas vezes um comia, vovó não comia. Vovó não comia, dava para eles. Meu pai, bruto, meu avô muito bruto com meu pai. Tem uma história, meu pai conta, quando eu trabalhava com ele, que ele vai falar assim, meu avô fala, Hilário, vai pegar a vaca no brejo? E aí meu pai, já vou. E aí na segunda vez, não tinha segunda vez, irmão. Diz a história, meu pai fala que meu avô, aquele coisa que bate em cavalo, sabe, aquelas borrachas, que é couro e tal. Quando meu avô falou a segunda vez, mas já veio uma charlapada na cara do meu pai. Eu te mandei ir buscar no brejo a vaca. Meu pai foi muito sofrido. E aí, irmão, uma vez, logo agora, na graça de Deus, eu tô descendo de casa, meu pai estava na garagem de casa, e aí eu vejo uma movimentação, tá vindo do trabalho, eu fui preso, então ficou difícil arrumar emprego, mas também, para honra e glória de Deus, hoje eu vivo da palavra, né? Hoje eu vivo só pregando a palavra de Deus, vivo da missão. E aí, beleza, minha mãe na porta, eu falei, mãe, o que tá acontecendo? Falei, seu pai tá passando mal. Eu falei, o que houve? Falou, seu pai tá paralisado um lado. Meu pai tava dando um infarto. E aí eu entro pra dentro da garagem, pego meu pai um pouco mais forte que eu, fui levando ele, negão na porta, meu sobrinho já chegou com o carro, coloquei ele dentro do carro, descemos pro posto São João, e aí eu conversando com meu pai, eu falava, pai, fica comigo, pai. Fica comigo, pai. Meu pai naquela hora, com a boca meia mole, que ela não conseguia falar direito, porque estava paralisado, ele disse assim, eu não posso fazer nada, meu irmão. Aquilo rasgou minha alma. Rasgou. Eu falei, Jesus, o que eu estou fazendo na igreja? Não posso ajudar meu pai. Meu pai está passando mal. Descemos, posto São João. Colocamos meu pai, tal, cadeira de roda. Meu pai deitou lá. Sentei na escada, irmão, eu chorava. Comecei a chorar, falando, Deus, o que o Senhor pode fazer por mim? E Deus falou, o que você está fazendo aí? Levanta, vai orar.
Me levantei, irmão, rapidamente, sem hesitar. Fui lá pra fora. Parei do lado do balcão, que era da São João, era aqui. Parei aqui do lado de fora. Comecei a orar, irmão. Orar. Falar com Deus. Senhor, não aceito isso. Meu pai trabalhou 43 anos em uma empresa. Mesmo que ele é injusto, pai, mesmo que ele não foi fiel, mesmo que ele é pecador, eu não aceito isso. O Senhor falou para mim que ia cuidar daquilo que é meu. Então, Senhor, eu estou cuidando daquilo que é teu, Senhor, que é a palavra, eu estou indo, Senhor, então cuida da vida do meu pai. Chorando, e Deus me deu a palavra, aquela palavra que vai dizer que o rei Ezequias, naquele momento, o rei Ezequias, Isaías entra na cidade e vai falar para, olha, cuida da tua casa, senão você vai morrer. Ezequias põe a cara na parede e começa a chorar. Deus, naquele momento, Isaías já estava saindo para fora, Deus escuta a oração dele e falou assim, volta lá na casa do meu filho, que eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. Quando Deus falou isso no meu coração, eu enxuguei minhas lágrimas, voltei para o mesmo lugar, cristão. Sentei. Fiquei só esperando. Saiu uma enfermeira de lá, veio até a minha direção, bateu no meu ombro e disse, pode ficar tranquilo, que os movimentos do seu pai já voltou para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Glória Cristo. a Deus. Caraca. E Deus, irmão, nessa caminhada, pregando, eu não sou nada. Eu não sou nada, cristão. Sem a palavra, sem Jesus, eu não sou nada, cristão. Eu não sirvo para nada. É Ele que vai fazendo as coisas na minha vida. Onde eu vou chegando, Deus vai abrindo as portas, Deus vai manifestando a glória dele. Deus vai levando uma palavra de consolo, uma palavra de alerta, né? Se eu for aqui contar quantas graças que Deus já fez na minha vida, nós vamos ficar aqui um bom tempão, cristão. Um bom tempão, falar para você. Tantas graças que Deus fez na minha vida. Igual, quando eu tava com a minha noiva, minha casa, irmão, era só parede. Não tinha laje, tinha nada. Hoje minha casa praticamente está quase terminada, cristão. Tenho sofá, tenho televisão, tenho rack, tenho guarda-roupa, tenho tudo que eu comprei. Eu comprei sozinho, porque eu moro sozinho. Uhum. Então eu comprei, cara. A casa que um dia eu e ela construímos, tinha só a parede, não tinha laje. Eu bati a laje sozinho, eu fui rebocando, eu fui colocando piso, eu fui fazendo as coisas sozinho, eu, com meu dinheirinho suado. E agora com dinheirinho suado. Suado, porque Deus falou pra mim, falou assim, ó, o dinheiro hoje é suado e eu vou multiplicar na tua vida. Eu vou multiplicar. Um dia Deus falou pra mim, eu falei assim, eu não tenho dinheiro, não tenho areia pra rebocar o banheiro. Deus falou assim, faça o que tem. Eu falei, Senhor, mas não vai dar. Faça com o que tem. Irmão, eu fiz, quase terminei o banheiro, faltou uma parede pra me rebocar. Eu não achava que ia dar, cristão. E deu pra rebocar teto, as 3 paredes, só faltou uma parede pra me rebocar. E aí Deus abençoou, eu comprei, tal. Tenho a graça do hack e da televisão. Falava pra Jesus, olha, preciso de uma televisão, não tenho televisão. E o hack eu também não tenho. E aí orando a Deus. Um belo dia eu fui num encontro com o irmão Alexandre e a Fátima. Fátima Miguel e o Alexandre, esposo dela. Fui lá e tal. Estamos conversando. Aí ele falou assim, irmão, deixa eu falar um negócio pra você. Tô com uma televisão lá em casa. Ela tá com a parte da base quebrada. E eu pensei que era pra arrumar, cristão. Eu falei, irmão, acho que eu não sei com alguns caras que podem arrumar. Ele falou, não, você não tá entendendo. Eu quero dar a televisão pra você, cristão. Eu falei, como assim? Pô, vou dar a televisão pra você. Televisão de 49 polegadas, LCD. Caramba. Eu falei, você tá brincando, senhor? Ele falou, sério. Minha oração, cristão. Eu falei, beleza, amém, irmão. Louvado seja Deus, aceito. Coloco um suporte atrás dela lá, amém. Tá zero. Hoje. Louvado seja Deus. Não tinha dinheiro pra comprar. E nesse meio termo, a Fátima tava de mudança pra casa, né? Que eles casaram, tava de mudança. Falei, irmão, tem um hack lá em casa. Você não quer pra você, não? Vou mandar a foto pra você. Irmão, é impressionante, cara. O hack cabe certinho, irmão, aonde é a escada e aonde é a paredinha. Não é maior, nem é menor. É certinho, cristão. E eu já fiz um orçamento pra comprar um hack daquele, só pra deixar certinho, ficou 3,5 pau. Tá maluco. E Deus me deu hack E a televisão? e a televisão.
Não faz nada pela metade. Não, não, não. Deus não faz nada. Deus vai pela metade. abençoando, vai abençoando, vai abençoando, Cristão, que eu vou falar pra você. Mas nós temos que estar nesse caminho, Cristão. Né? Nesse caminho. É uma decisão. É uma Realmente decisão da é uma nossa decisão. Né? O recado que eu quero deixar pros irmãos, não desista não, cara. Vão chegar fases ruins, mas nessas fases ruins, irmão, se apega com o Senhor. E vão passar. Vai passar. Você vai tropeçar, Cristão. Tropeçou, levanta, Cristão. É assim que funciona a nossa vida. Nós não podemos voltar para trás. E o que você falou que é muito importante, né? O descer, o recomeçar, dar um passo para trás para dar infinitos para frente. É isso aí. Mas é necessário reconhecer a nossa pequenez e dar um passinho para trás. Falar aí, tô errando nisso, sozinho eu não consigo. Deus, me ajuda aqui. É reconhecer, né? Se apequenar mesmo, deixa ficar, né? Para que ele possa transparecer na nossa vida e mostrar essa grandiosidade, né? Sim, sim, sim. Porque o reconhecimento, assim, o reconhecimento da situação que eu tô hoje, de me olhar é o importante. E muitos não têm isso. O orgulho, né, de não reconhecer que eu tô errando, que eu tô pecando, que eu tô, enfim, tô numa vida ruim. E é necessário recomeçar todos os dias. As pessoas, eu enxergo, tá, dessa forma, que as pessoas, e a Bíblia diz que Deus dá o melhor. Mas o melhor, irmão, nem é aquilo que você quer. Não é o melhor que eu quero. É o melhor que Deus está te dando. E ninguém sabe aceitar o melhor que Deus está dando. Nós queremos o melhor, vamos dar um exemplo. A pessoa tem um carro, a pessoa quer uma Mercedes, que é o melhor dos melhores. Mas Deus está te dando isso. E muita gente não aceita o que Deus está dando agora. Como Deus vai te dar uma Mercedes lá na frente? Aceita o Fusquinha. Eu amo o Fusquinha, mas aceita o Fusquinha. Aceita o necessário de Deus. Vai te levar mesmo. É o que eu falo sempre, sabe? Em todas as minhas pregações. Deus vai te dar o que é preciso para que você sobreviva, para que você passe por uma fase ruim. Ele vai te dar o necessário. Sim, sim. Não é aquilo que você deseja. É o necessário para que você viva. Em tudo é isso, em tudo. Eu tenho um testemunho quando eu voltei eu fiz a consagração, como eu falei para vocês, de Nossa Senhora, né? Irmão, e eu não tinha dinheiro nenhum, irmão. Pensa no dinheiro que o cara tava liso, era eu. Duro de tudo. E eu fui fazer um curso do Pai Nosso, lá na Missão Oráculo Santo, com o professor Marivan. E aí eu encontrei uma irmã chamada Adma. E a irmã falou assim, olhou para mim e falou assim, você não quer se consagrar a Nossa Senhora, não? Eu falei, como que é isso? Ela falou assim, nós vamos lá para os Arautos Evangelhos, nós passamos o domingo todo, e aí eles vão falar sobre o tratado, sobre a devoção, tal, explicou. Aí tem um véuzinho que eles colocam, laranjinha e tal. Falei, olha, é legal. Falei, mas qual o valor? Ela falou, não se preocupa com o valor, não. Eu vou te dar de graça. Opa! Amém? Beleza. Comecei a fazer o curso. Aí fui o primeiro, fui o segundo, fui o terceiro. Aí já tava terminando. Aí eu fui no meu quarto, tava rezando, orando, né? E aí eu falava pra Nossa Senhora, eu falei assim, mãe, você sabe que eu não quero mais essa vida de roubo, nada, e eu tô sem dinheiro, eu acho meio vergonhoso de a irmã bancar, porque tinha que bancar, se não me engano, era 20, 25 reais pra nós pegar um micro-ônibus aqui no centro de Mauá, pra nós ir pra lá. E eu não tinha os 25 reais, mano. E a irmã tava bancando. E aí, beleza, comecei a falar com Nossa Senhora, falando, orando. Aí, beleza. Saí do meu quarto e fui pra sala. Falei pra minha mãe, eu vou descer aqui na rua. Quando eu desci na rua de casa, Cristão, apareceu um evangélico, Cristão. Mora na frente da minha casa, seu Civino. Ele falou assim, ô Edson, você não quer ganhar 50 reais, não? Eu tinha pedido 20 reais pra Nossa Senhora. 20 reais, Cristão. Você não quer ganhar 50 reais, não? Eu falei, quero. Ele falou, chegou a areia aqui, não tem ninguém pra carregar. Você não quer carregar pra mim, não? Eu falei, carrega agora. Aí ele falou, só toma o dinheiro. Eu falei, não, deixa eu terminar o serviço, depois eu pego. Eu peguei 2 latas e a pá. 2 enchia, descia. Irmão, pra descer era 40 degraus. Nossa. E aí você tinha que atravessar um patamarzinho pra colocar areia numa laje. Fui fazendo isso, Cristão. Teve um certo momento, irmão, que ali o Senhor me tomou de uma forma. Jesus falava no meu coração, quantos degraus tem aqui, Edson? Eu falei, Jesus, 40. 40 simboliza, irmão, 40 dias no deserto.
40 anos que o povo passou para ir para o deserto, sofrendo, cristão. E aí Jesus falou no meu coração, sobe degrau por degrau. Eu falei, Jesus, mas por que, Senhor, tá me pedindo isso? Em lágrimas, cristão, chorando, falando com Deus, chorando ali, mano. Sobe degrau por degrau. Eu falei, mas por que, Jesus? Porque a sua vitória está aqui em cima. E a sua vitória sou eu. E aí eu subi, cristão, chorando. Terminei de carregar a areia. O irmão evangélico falou assim, ó, toma R$50. Eu só tinha pedido 20 para Nossa Senhora. É preciso descer para depois ter a recompensa, cristão. Quem desce tem recompensa. É preciso isso. Mas é necessário descer para ter um encontro com ele. É preciso se quebrar, cristão. Se você pegar Jeremias capítulo 18, vou descer na casa do oleiro. Precisa quebrar, cristão. Tem muita gente que precisa ser quebrado. Eu, Edson, preciso ser quebrado. Porque quando eu me quebro, irmão, o próprio Deus, com a sua mão, ele vai modelando, vai nos adequando àquilo, cristão. Agora, quando tem orgulho, quando tem achismo, quando eu, Edson, aí, irmão, não vale de nada. Aí o testemunho não vale de nada. Porque, irmão, tudo isso que eu vivi, São palavras cristão, vazias. tudo isso que eu vivi, irmão, não tem nenhum fundamento se eu não viver a palavra de Deus. Não tem nenhum fundamento se eu não viver o que Cristo quer na minha vida. E a transformação da sua vida. Olha tudo que você passou, tudo que você viveu e olha você hoje. Hoje eu não trabalho, vivo de missão. Tenho aí minha lojinha que Deus abençoou para me levar. Sustento com aquilo. Os irmãos aí estão de prova, sempre estão comigo. Irmão, e eu não quero mais nada não. Eu só quero, irmão, é aquela música do Frei Gilson, cara. Em teu abraço encontrarei. O meu desejo é ir pro céu, cristão. Nosso desejo. Uma vez eu tava fazendo um rebanhão e eu encontrei a Fabiana de Rio Grande. Eu falei, Fabi, eu tô morto. Acabou o nosso rebanhão de Ribeirão. Eu vim ver um pouquinho aqui do seu, mas tô morto. Mas vale tanto a pena. Daí ela olhou nos meus olhos e falou, Binho, não vale a pena, vale o céu. E eu gravei tanto pra minha vida, sabe? As nossas atitudes boas não vale a pena, vale o céu. O nosso dia a dia vale o céu. Então a gente tem que lutar todos os dias. Se necessário, descer todos os dias. Yes. Ser quebrado todos os dias para recomeçar. Que assim seja. Porque assim nós vamos amar o próximo, cristão. Nós vamos amar a pessoa que está do nosso lado. Nós vamos amar mais o nosso pai. Nós vamos amar mais a nossa família. Igual o meu filho, eu tenho um filho de 26 anos. Vai fazer agora dia 12 de abril. Num relacionamento que eu tive antes desse. Tem um filho. E meu filho foi preso já 2 vezes. Meu filho fuma maconha. Só que, irmão, eu nunca cheguei apavorado para brigar com ele e falar. Nunca. Porque Deus falou assim, não é assim que funciona. É preciso, muitas vezes, a pessoa, você indicar. Mas se a pessoa quer se quebrar, deixa ela se quebrar, cristão. Tem que deixar, cristão. Você não pode viver por ele. Você pode indicar o caminho, mas viver por ele não. Você não tem como você... É igual aquela passagem, olha, onde 2 cegos vão caminhar, os 2 não vão cair no meu buraco. Uhum. Então, primeiro tira a trave dos seus olhos, para depois tirar o do irmão. Essa é a realidade, cristão. Só que aqui a questão, o meu filho, ele chegou um tempo, e hoje ele tá bem, graças a Deus, trabalha, né, não tá mais envolvido com essas coisas. E aí um dia nós conversando, ele falou, pai, senta aqui, me conta como que é pregar a palavra de Deus. Olha só. E aí Deus falou, você tá vendo todo o seu desespero que você queria? Vai chegar a hora certa. Vai chegar o momento certo. E aí eu comecei a conversar com ele, tal, falar da palavra. Pai, eu preciso de uma Bíblia. A semente foi plantada. Irmão, e aí é calma. Não é apavoro, não é você ficar brigando. Não. Vai deixando, irmão. Eclesiastes 3:1. Pra tudo dar um tempo, cada coisa um momento. Aí eu fui, consegui uma Bíblia com os irmãos lá de Pirituba, a Irene e o Rogério, que são irmãos meus, me deram a Bíblia. Falei, toma a Bíblia aí. Na outra semana eu falei, toma a Bíblia. A Bíblia tá lá no quarto dele, aberta. Ele fala, pai, eu leio quase todo dia. Irmão, onde vai dar isso? Eu não sei. Mas Deus sabe. Minha parte foi isso. Falar do que eu prego e falar de Deus. O que Deus vai fazer, aí é um assunto dos dois.
Se for preciso que ele quebre, que ele sofra, que ele aprenda no sofrimento, vai ser para honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, não minha. Eita Deus. Glória a Deus. Que testemunho lindo, Edson. De verdade. Eu não conhecia esse testemunho. Tudo que você passou, tudo que você viveu, eu acho que o que me deixa mais encantado assim foi uma decisão sua, sabe? No sofrimento, a partir eu não quero mais isso, foi uma decisão mesmo. Né? Uma decisão, e a partir de agora eu não quero mais viver isso, não quero mais isso. E vida que segue, bora pra Cristo, né? Não foi um milagre que aconteceu, não foi nada visto. Foi uma decisão sua, no seu interior. Sim. Muito Algo bonito. que você sabia que precisava tomar a decisão, senão... Marcos capítulo 1, versículo 15. Se arrependei-vos e crede no evangelho. Foi o que você fez. Uma atitude. Foi necessário atitude. E aqui ainda ele vai dizer assim, ó. Fazei penitência. O que é penitência, cristão? Penitência vai dizer que é sofrimento, cristão. É sofrer, cara. É viver as demoras, é viver as promessas. Ô, irmão, se você me colocar aqui, eu tenho 8 anos pregando a palavra de Deus. Deus já me levou pro PHN. Nesse meu sonho de dia 31, meu sonho se realizou dia 30 de setembro do ano passado, 7 anos depois, cristão. Eu fui convidado para pregar na minha paróquia, cristão. Mais de 500 pessoas lá, na paróquia São Pedro. Deus realizou o sonho dele, cristão. Olha, tô no podcast aqui, irmão. Quem que ia imaginar? Pô, tem uma música do Flavinho que diz: onde o seu amor iria me levar? Onde o amor de Deus está me levando? Já fui no seu podcast, fui no podcast do Flávio, né? E é isso, cristão. E assim, eu falo para os irmãos, né? Eu tenho algo que eu falo, eu não tenho agenda, cristão. Porque quem tem agenda é manicure, quem tem agenda é quem trabalha por... Quem tem agenda é isso, cristão. Eu sou pregador da palavra. Onde Deus quiser me levar, Ele vai me levar aonde está necessitando. Eu não vou por carência, eu não vou por afetividade, eu não vou por amizade de ambão, eu não vou por isso não, cristão. Eu vou para pregar a palavra. É dura? É dura. É necessária? É necessária. Mas eu vou com amor, cristão. E é do jeito. Então, as pessoas têm que entender, compreender isso. Temos que viver isso, crer no evangelho, irmão, e viver em penitência. Sofrimento a todo momento. Viver no sofrimento. Se você falar assim, mas e esse tempo está sendo... Não, que fácil, questão. Que tempo que é fácil, né? Ô, irmão, se eu te contar de tudo que eu já passei nesses 7 anos, cortei meu dedo, quase perdi. Irmão, cortei meu dedo com a maquita. No mesmo dia eu fui pregar a palavra, sabe onde? Em Franco da Rocha. No mesmo dia, cristão, perdi aqui, ó, cortei, perdi a ponta do osso aqui, ó. Costurou, cheguei em casa, preparei a pregação e fui pregar, cristão. Tive labirintite nesse meio tempo que eu tenho diabetes, cristão. Hoje, graças a Deus, está controlada. Tive labirintite, fiquei 30 dias de cama sem pregar a palavra. Desmarquei minhas pregações que eu não conseguia andar, dar 2 passos e caía, cristão. Nunca aconteceu isso na minha vida. Hoje eu tô com dor nas pernas, irmão, dor na sola do pé, não sei o que é isso, cristão. É pelo evangelho, cara. A aprovação do dia de hoje. Essa é carregar a cruz e marcar na cruz o seu sofrimento, cristão. O que você vai dar testemunho? O testemunho que você viveu, amém. E agora, o que você está vivendo? Se você não estiver vivendo o evangelho, se você não estiver vivendo a palavra, se você não estiver vivendo os milagres, não só na minha vida, mas na vida dos irmãos. E você, como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, tem que testemunhar os milagres que Deus está fazendo. É isso que é importante, cara. Glória a Deus. Cara, que alegria ter você aqui com a gente, Edson. Obrigado, Cristão. Deus abençoe. De verdade, nessa noite, né, nessa quinta-feira aí. Que testemunho. A gente fica até impactado, né? Fica aqui ouvindo, porque as maravilhas que Deus faz e realiza. Né? Ele escolheu, você não ouviu, mas quando Deus tem um chamado, ele dá um jeito. Dá um jeito, né, de a gente seguir o caminho dele. Assim com você e com tantos outros que vieram aqui, né? Mas gratidão por você ter disponibilizado essa quinta-feira aqui com a gente, por você ter exposto o seu testemunho de vida, né? Eu fico feliz de ver a mudança e hoje o quanto você vive disso mesmo,
né? A sua doação para o evangelho, né? Meu, que alegria. Alegria quando você vê uma transformação de verdade. E para você que está nos assistindo aí, tenha fé, né? Porque a sua vida pode ser transformada. Sim. Tenha fé, mas é necessário. Deus tem trazido essa palavra muito forte nesse podcast. Decisão. E atitude. É né? necessário que você tenha atitude, você tenha decisão, sabe? O céu é dos violentos. Sim. Então que você tenha uma decisão de mudança de vida, de conversão diária, de carregar sua cruz todos os dias, né? Porque é com sofrimento que a gente vai entrar no céu. Gratidão a você que nos assistiu, né? Esse podcast. Meu, que incrível. Meu Deus tem nos abençoado muito com pessoas incríveis que vêm aqui passando todas as quintas-feiras, né? Deus seja louvado, muito obrigado, você irmão, você irmã, pelo carinho, né? Pela acolhida mais uma vez, né? E agradecer a todos os irmãos que escutou, né? Os irmãos que estão nos ouvindo, né? Que possa isso chegar no coração de muitos irmãos e dizer, irmão, nada está perdido. Nada está perdido. Tudo Deus pode. Eu sempre falo, né? Eu falei lá no PHN, nosso Deus é um Deus do impossível. Deus chamou todo mundo, mas Deus escolheu alguns, irmãos. Muitas vezes Deus escolheu você, que está nos escutando, para escutar e dizer, opa, se na vida desse Edson teve uma reviravolta, na minha também vai ter. Glória a Deus. Na Toma minha posse. também vai ter. Toma posse em nome de Jesus. Que Deus abençoe, irmãos. Amém. Amém. Gratidão de verdade, né? A gente fica feliz quando a gente não tem nem palavras assim, vai indo. Eu fico encantado com o testemunho. Meu, sem palavras para agradecer você por ter vindo aqui nessa quinta. A você que nos assistiu aí até agora, né? Gratidão. Agradecer aos nossos patrocinadores, né? Que nos ajudam aqui. O grupo JS, né? Que nos ajuda. Aí Nossa Senhora das Graças, do grande Rômulo, né? Que sempre nos dá força aí com a parte de decoração. O estúdio de nossa cidade, grande Márcio. Mazi Arts, que nos dá as canequinhas. Essa aqui é sua, irmão. Legal. Pode levar essa de seja Deus, eu pra até você. beber essa água aqui. Bebe que é abençoado. Amém. Né? E é isso, né? Já sigam a gente nas redes sociais, não esqueçam, @podcast Gente de Fé no Instagram, no TikTok, no YouTube, toda quinta-feira, às 20 horas, e agora no Facebook também, @podcast Gente de Fé. Isso aí. E nos ajude a bater a meta dos 2.000, que eu e a Júlia vamos fazer outra dancinha. Né? Só fui eu nessa aqui, nós vamos fazer uma dancinha, vamos fazer coreografada. Coreografada, vamos fazer uma dancinha coreografada. A gente, na verdade, o intuito nosso não é nem números, né? Mas que a gente possa alcançar mais e mais almas. Né? A gente quer, nosso intuito aqui é evangelizar. A gente faz isso aqui com muito amor e carinho. Hoje eu falava para uma pessoa, a gente é um podcast tão humilde, tão pequeno, mas que faz tudo com tanto amor e carinho, sabe? A gente não quer vangloriar, não quer riqueza, não quer, a gente só quer evangelizar através dos testemunhos, e todos os testemunhos que vêm aqui, eu saio daqui encantado, saio daqui preenchido da minha vida. Hoje Diferente, né? Quando eu vinha pra cá, falei, Júlia, hoje pra mim é um dia muito difícil. Falei assim, fiz transplante, tudo isso, e hoje eu tô incomodado, do jeito que tá, mas glória a Deus. Mas, irmão, se eu não tivesse vindo aqui hoje, não teria ouvido seu testemunho, e na minha vida acrescentou muito. Né? Porque Deus nos mostra mais uma vez que Ele pode modificar todo e qualquer tipo de vida. E eu acho que o mais bonito de hoje, que eu guardo no meu coração, é necessário descer. É necessário reconhecer a nossa pequenez para depois subir e caminhar do lado dele. Vai ser fácil? Não vai, irmão. Vai ser cada dia mais difícil, sabe? Isso aí, mas cada dia mais valioso. E cada dia mais perto do céu, irmão. Sim. A gente vai estar um dia todo mundo lá na glória celeste. Glória dele, irmão. Né? Aí nós pegamos aquela passagem de Apocalipse, capítulo 7, versículo 13. Esses aí, quem são? João vai falar. Esses aí vieram daquela grande tribulação que passaram lá em Ribeirão e Mauá. E as vestes deles foram tocadas pelo sangue do Cordeiro. E aí a palavra vai dizer assim, esses vão estar na glória comigo e eu vou enxugar todas as suas lágrimas. Eita, glória a Deus. Deus enxuga as nossas lágrimas ali e no céu, cristão. Isso. Porque lá não vai ter dor, lá não vai ter fome. Lá nós vamos só dar glória e adorar
o Santo dos Santos. Eita, glória a Deus. Gratidão você que nos acompanhou até agora nessa quinta-feira maravilhosa. Até quinta-feira que vem. Que Deus abençoe sua vida. Nos sigam nas redes sociais, divulgue bastante para que a gente possa chegar mais longe. Deus abençoe. Beijão. Até quinta que vem. Tchau, tchau.